Por que no Brasil tem tanto comunista? Esses dias eu tava rodando o YouTube porque eu gosto de ver pessoas que pensam diferente de mim. Eu gosto de ver, tipo, pessoas que têm uma opinião contrária à minha, pra eu ver se eu tô errado e tal, né? No alto da minha ignorância eu fico vendo bastante assim e falo, pô, até tô entendendo como ele tá pensando, né? Mas eu entrei no canal desses caras, desses comunistas aí, tem um de Toquinha lá. Muitos seguidores, muitas views, muito pessoal lá concordando, o patrão é mal mesmo. Se o, se o trabalhador produz, a ele tudo pertence mesmo. Por que tem Puta, tanto comunista aqui no Brasil? é boa pergunta, né? Nos anos 90, logo depois da queda do Muro de Berlim, o Muro de Berlim foi em 1989. Nos anos 90 se dizia que o comunismo estava morto, que não precisava nem mais combatê-lo, etc., que tudo sumiu. Fukuyama escreveu Fim da História, Vitória para o sistema liberal capitalista, essa doce ilusão, né? Foi uma doce ilusão, depois várias vertentes do comunismo voltaram aí com força, né? Não só no Brasil, mas no Brasil esse fenômeno está preocupante, né? Eu vejo isso por causa de longos anos, né, de doutrinação, que vem desde os anos 60, 1960. Então, o ensino do Brasil passou para aquela versão do ensino militante. Então, o professor em sala de aula não vai mais ensinar só matemática, vai ensinar alguma coisa de ideologia comunista, em história, principalmente humanas, né? Mas se puder em matemática também faz isso. Então, história começou a ser corrompida com visão comunista, qualquer área de humanas tinha português, literatura, tudo visão comunista. E aí foram formando várias gerações de professores, depois crianças, jovens, até chegar na idade adulta com uma sequência de doutrinação. Eu fui doutrinado quando era criança. Meus professores eram todos de esquerda. Então, essa é a regra, infelizmente. E qual que foi o momento que você falou assim, pô, tá errado isso daqui? Teve algum estalo na sua vida, assim? Boa Que às vezes pergunta. você tá, sei lá, às vezes com 16 anos, 20 anos, ou às vezes com 30, né, anos, você fala, pô, calma aí, tá errado. Eu não tô louco. E tem alguma coisa errada aqui. Qual foi o seu Olha, estalo? quando eu tinha 18 anos foi justamente quando caiu o Muro de Berlim, 1989. Aí ficou claro que aquele sistema era um sistema fracassado. Ficou claro, ali foi um grande momento de ponto de reflexão, não só para mim, para um monte de colegas mesmo, muita gente. Aí viu que o negócio era fracassado, porque depois abriram os documentos, começaram a mostrar um monte de coisa. Fiquei pensando bem, os alemães orientais, mancomunados com os soviéticos, construíram o Muro de Berlim para impedir as pessoas de saírem de Berlim, Caramba. porque era o regime comunista. Se deixasse o muro, se deixasse a livre, o trânsito entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, não ficava um em Berlim Oriental. Berlim Oriental era comunista, Sim. Berlim Ocidental capitalista. Cada um fica no E o que lado. aconteceu? Começou a ir muita gente indo pro lado capitalista. Aí os comunistas lá falaram: opa, vamos ter que fazer alguma coisa, senão daqui nessa cidade não vai ter ninguém mais. Aí construíram um muro e o resto da cidade tudo fortificado, com muro e também fortificações, fossas, arame farpado, controle nas estradas. Era uma coisa assim bem rigorosa. Não era igual aqui no Brasil, sai um carro e ando para onde eu quero. Na Alemanha Oriental, se saísse, se aproximasse da fronteira da Alemanha Ocidental, você já era parado. O que você tá Você tá fazendo vazando aí? aqui, cadê a licença? Não tinha liberdade de ir e vir como a gente está acostumado. Sim. Porque se eles não fazem isso, não ia ficar um lá. Ora, se é o mesmo povo, que é a Alemanha, se eles estão querendo fugir do comunismo para ir para o capitalismo, é porque o capitalismo é melhor. Nós vamos Exatamente. melhor. Faz Óbvio. sentido Não nenhum. faz sentido. Se as pessoas arriscam a vida para sair de Cuba, naquele mar lá cheio de tubarão, para ir para os Estados Unidos, é porque Cuba é muito ruim. Se o pessoal sai da Venezuela para vir, que o Brasil não é bom, hein? O Brasil tá cada vez para ainda mais os venezuelanos preferem morar no Brasil do que na Venezuela. Então você vê que o regime comunista é falido. Não vale Então não nada, vale né? nada. E aquele 1989, com a queda do Muro de Berlim, as festas e todo mundo lá comemorando o fim daquela divisão, ficou muito claro que o comunismo era um regime fracassado. Caramba, né? E a gente fica olhando até hoje em dia, se você for pegar a Coreia do Norte e Coreia do Sul, É à noite você igualzinho, vê que é uma escuridão, né, na Coreia do Norte né? ali. Não tem progresso, né?
Não tem. E o pessoal arrisca a vida de fugir na Coreia do Norte. Porque se você é pego, você é morto, né? Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa criminosa, né? E esses comunistas, eles sabem disso, web comunistas sabem disso, só que eles têm que vender aquela propaganda. A ilusão, né? É a ilusão, né? Eles acharam um nicho de mercado, comunismo, ganham dinheiro com uma empresa capitalista que eles odeiam, muitos são financiados, né? Então eles vivem de modo capitalista, ganham dinheiro no capitalismo para criticar o capitalismo. Né? Olha aí. É um nicho de mercado. Eles detestariam que o Brasil se tornasse comunista, porque eles perderiam o ganha-pão, porque perderia a qualidade de vida que eles têm. Eles querem que o Brasil continue capitalista. Quanto mais capitalista, melhor para eles ganharem mais dinheiro. Olha aí. É assim que funciona. Professor, você gosta de materiais preciosos, prata, ouro, assim? Claro, esse é um excelente investimento, sempre foi, né? Ativo real, né? Infelizmente a nossa moedas do mundo inteiro perderam o lastro em ouro e em prata, né? Muito triste, né? Muito triste. Chegou moedas que tem lastro em prata, né? Isso é histórico. O peso mexicano, por exemplo, tinha lastro em prata, que era da antiga Nova Espanha, quando era colônia da Espanha, né? E chegou a ser moeda oficial nos Estados Unidos, né? Chegou a ser moeda oficial nos Estados Unidos? O peso da Nova Espanha, depois peso do México, era moeda corrente nos Estados Unidos até 1860. Ah, que legal, meu. Era uma moeda que era usada na China também. Olha, imagina só, saia do México, circulava nas Filipinas, as Filipinas tinham comércio com a China, circulava na China, Filipinas, México, América Central e Estados Unidos. Laço em prata. Olha As aí. moedas boas ou era laço em prata, ou ouro, até bimetálicas, né? E antigamente o dinheiro tinha um lastro Tinha mesmo, um né? lastro, Hoje, né? Hoje virou uma piada, virou uma moeda fiduciária, na confiança do governo, né? que cada vez mais fica imprimindo. Imprimindo, desvalorizando, né? A partir disso aí, o padrão ouro acabou em 1971, com o governo Nixon, né? As moedas eram atreladas ao dólar, por causa de um acordo vergonhoso de Bretton Woods, em 1944. Então as moedas ficariam vinculadas ao dólar e o dólar ficaria vinculado ao ouro. Aí em 1971 o presidente Nixon rompeu com o padrão ouro e todas as moedas do mundo acabaram perdendo seu laço e se tornaram fiduciárias. Quer dizer, então você confia, um papel, o que vale o papel? Só uma confiança de alguém que vai ter aquele valor. Não tem igual aquela lá na época romana, ou na época da Idade Média, que tinha um lastro, uma coisa lastro. real. Ó, esse daqui ele tem uma usabilidade Era prata, X, porque era prata. tantas gramas. É lógico que muitas moedas antigamente, na história, não eram assim, né? Então teve povos lá da Oceania que a moeda corrente era concha. Sim. No Império Romano se negociou muito em sal, né? Daí vem a palavra salário. Então os soldados romanos recebiam em sal. Aí ele pegava salário, e negociava? Pegava e negociava, mas era real, o sal é um ativo real. Sim. Por Império Romano era real, porque você com sal virava igual o que você ter dinheiro no bolso, igualzinho. Sério, era muito Era fácil muito vender. fácil, Tinha tinha muita liquidez. Muita liquidez. E o sal era esse sal refinado naquela época ou não? Agora você me pegou, acho que não. Acho que não, né? Acho que deveria ser aquele sal mais grosso, mais né? grosso. E aí você conseguia negociar o sal, tanto é que era tranquilo. Tanto é que virou sinônimo virou propriamente o salário. Na Inglaterra chegou uma época que era negociado os sticks, né? Que eram pedaços de pau talhados. Curioso, né? Curioso, curioso. Muito. Então teve, mas embora tenha tido o salário, embora tenha tido o sal, melhor dizendo, as conchas, os sticks, o que realmente foi a maior parte da história da humanidade, que gerou mais confiança no dinheiro, na moeda de troca, foi quando tinha lastro em ouro e prata, claro, né? Que aí era mais fácil, né? Falando, derrete, limitava a inflação, né? O governo só poderia... Lógico que tinha muita malandragem, como raspagem, né? Eles ficavam só raspando aí, a moeda ficava mais fininha. Sempre teve malandragem, mas o abuso não tolhe o uso. Não é porque teve malandragem que o sistema, quando era bom. Então, o que funcionava muito bem? Quando havia vários emissores, né? Então não tinha banco central antigamente. Então, algumas pessoas, entidades, né? Podiam emitir sua própria moeda sempre com algum lastro. Então essas moedas concorriam no mercado, e aí como você via que era de ouro, você via que era de prata, você confiava. Confiava, como, né? acabou. Sim. Então isso aí limitava a inflação e te protegia
de moedas ruins, né? Como é que chama aquela lei que a moeda ruim espanta boa porque todo mundo reserva boa? Perdão, não esqueci o nome dessa lei. Então, o que aconteceria? Vamos supor que aqui no Brasil circulasse dólar e euro junto com Sim, o real. O que você ia fazer? O ouro o real ou melhor, o dólar e o euro, você ficaria nas aplicações Sim. financeiras, ficaria ali no laço. No dia a dia você ia gastar Pô, a o moeda mais real ruim. porque é o que está desvalorizando, É a claro. moeda mais ruim. É ruim, né? E depois, quando você tem várias moedas, por exemplo, os ativos imobiliários, por exemplo, casa, não estou dizendo que é sempre assim, elas tendem a ficar ligadas aos ativos mais confiáveis. Então, exemplo, supor que tivesse circulando aqui no Brasil dólar e euro. O valor da sua casa, do seu apartamento, estaria mais ligado ao ouro Ao ouro. e ao euro, e não ao real que estaria Entendi. desvalorizando. Tanto é que quando teve, na época de alta inflação no Brasil, as pessoas negociavam imóveis em dólar. Né? Não podia negociar em dólar, obviamente, isso era proibido por lei, mas se vinculava um valor em real dívidas. correspondente ao dólar. Então, o fulano falou assim, ó, tô vendendo a casa o equivalente a 100 mil dólares, por exemplo. A inflação no Brasil era 100%, em menos de 6 meses já tinha dobrado o valor. Continuava sendo 100 mil dólares, só que o fulano ia ter que dar mais dinheiro em real. Então, quando teve um período de alta inflação, o brasileiro recorreu informalmente à dolarização, porque é assim que a economia real funciona. Você quer proteger o seu patrimônio, você quer ter uma moeda mais sólida. Então, essa questão de ter Banco Central que monopoliza a emissão, que é uma moeda fiduciária, é uma coisa que é um desastre para a pessoa física, né? Uma coisa assim, é muito ruim, né? E a gente vê naquele famoso, tem um gráfico famoso, né, de 1971, que foi um ano de inflexão, um monte de gráfico acabou piorando, né? Depois eu posso te mandar o link lá, que é bem interessante. Não, me manda assim que eu vou que me querer deu um ver. branco o nome da sigla. Mas é bem interessante. Você vê que antes de 1971 era uma realidade. Depois de 1971, todos os indicadores se perderam. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.